de outros especialistas, de pessoas que entendem bem mais do que eu quando a gente fala de geração de demanda, de ecossistema de vendas. Alguns de vocês já estiveram nessa palestra minha. Cara, por incrível que pareça, eu acho que esse NP, quando eu falei de ecossistema de vendas, é o único NP que não tinha ninguém do clube. Se eu não me engano, foi o único NP que não tinha ninguém do clube. Eu tinha, porque eu fui em todos. Sim. Tipo, os demais, né? Acho que foi o único que não tinha ninguém do clube. E eu falei muito sobre esse ecossistema de vendas. Isso aqui, para quem não sabe, ele também é um módulo do programa Nex, onde alguns de vocês participaram, outros não. Mas eu quero que vocês pensem junto comigo. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é o quê? Geração de demanda. Primeira coisa que vocês têm que considerar, que é um pilar. Descoberta. Se vocês quiserem anotar, anotem. Descoberta. Quando eu falo de descoberta, é que vocês têm que estar no canal, no lugar, no ambiente onde o potencial cliente de vocês está. Então, o exemplo que eu sempre trago, que ele é latente dentro da minha mente, é quando eu trabalhava como closer de uma agência de gestão de tráfego pago e etc. E eu lembro de uma menina que ela tinha um perfil lindo, 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 lindo no Instagram. E quando eu questionei para ela o que exatamente ela vendia e para quem ela vendia plano de saúde para empresas de 15 a 50 colaboradores. Automaticamente, eu comecei a pensar por que o Instagram dela não convertia. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: quem compra de ti? E ela respondeu: quem compra de mim são RHs de empresas, ou pessoas que são dos recursos humanos, ou lá gestão de pessoas, alguma coisa assim, né, mais voltado para isso, people recruiting, quando a gente tem algumas empresas que são startup. Eu falei, legal. Então, quem compra de ti é uma pessoa formada em RH, que normalmente dentro de uma empresa ela fica a maior parte do tempo dela focado em recrutar ou gerir pessoas, certo? E quando tu tá recrutando pessoas, tu fica no teu Instagram recrutando gente? Sim ou não? Não. Tu fica no LinkedIn, ou no InfoJobs, ou num outro lugar desses aí. Então eu falei para ela, o teu Instagram é muito bonito. Eu, particularmente, gostaria de ter um Instagram igual ao teu. Porém, entretanto, todavia, tu tá no canal errado. Tá no ambiente errado. E aí, quando a gente entende por ambiente errado, a gente pode pensar tanto físico quanto digital. Então, a primeira coisa que eu falei para ela é que tu tem que entender quem é o teu público. E aqui fica a primeira lição para vocês, para que vocês possam dar, que é sobre mapa da empatia. Ferramenta, o nome dela é Mapa da Empatia. O que é o Mapa da Empatia? É uma ferramenta que vocês vão utilizar, onde no centro dele está o teu cliente. E é como se você estivesse entrando na mente do teu cliente e se questionando, se colocando no lugar dele. Não é sobre ICP, não é sobre avatar, não é sobre nada disso. É simplesmente você pensar o seguinte: quais são os canais que o meu cliente consome? Por exemplo, se eu estou vendendo para gente com público A e eu quero fazer uma propaganda, publicidade e propaganda, eu começo a pensar o seguinte: quais são os canais de televisão, ou quais são as revistas, ou quais são os lugares que o meu cliente frequenta e que eu devo estar presente? Por que o público A anuncia em golfe, anuncia em tênis, anuncia em Fórmula 1? Porque ele entende que o público dele consome aquele tipo de conteúdo. Se eu consumo aquele tipo de conteúdo, automaticamente, se o meu cliente consome aquele tipo de conteúdo, automaticamente eu tenho que me posicionar naquele lugar. Faz sentido? Então, eu vender para um público X. Vou te dar um exemplo aqui. Éder. O Éder quer vender mentoria de investimento. Investimento. Tá? Eu sei que ele faz trabalhos, são só esses, mas que são outros mais. Aí eu pergunto para ele, Éder, faz mais sentido hoje para ti
estar patrocinando um NP ou patrocinar o Diário Gaúcho? O que faz mais sentido para ti? NP, né? Por quê? Por causa do nível das pessoas que vão estar lá, né? Diário Gaúcho já é um público mais tem dívidas, estão inadimplente, não tem esse pensamento de investimento, então não está alinhado com o pensamento que eu preciso. Maravilha. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Eu e o João, Head Up, limpa nome, faz mais sentido eu patrocinar um NP ou patrocinar o Diário Gaúcho? Entendeu? Perfeito. Então eu começo a pensar como meu cliente. Isso é o quê? Canal. Outro pensamento que eu tenho que ter. Qual que é a dor do meu cliente? Porque quando eu penso na dor do meu cliente, eu tenho que pensar o seguinte, cara, eu sou o meu cliente, eu tô aqui em casa agora, e qual que é a minha dor? Esse cara, ele não tem a dor assim, vou pegar público de baixa renda, que não tem grana, que quer começar a comprar um ar-condicionado porque tá calor na casa dele. Qual que é a dor dele? Fala assim, meu, que merda, né? Eu não tenho um crediário, não tenho um cartão, eu não consigo fazer nenhum Magazine Luiza lá no crediáriozinho. Então eu começo a pensar qual que é a dor dele para eu me comunicar com ele. Vamos pegar a dor do cliente do Lu. A dor do cliente do Lu é o seguinte, ele pensa nas horas vagas dele assim, ó. Eu giro muito dinheiro, mas eu não vejo a cor do meu dinheiro. Essa é a dor dele, sim ou não? Então, quando eu vou montar uma copy, eu monto uma copy nessa análise. Eu monto uma copy nisso. Eu monto uma copy que diz o seguinte, cara, tu tá cansado de vender todos os meses e o teu indicador mostrar que tu movimentou 80 mil, mas tu não tem um puto real no teu bolso, se essa é a tua dor, me chama que eu vou organizar isso para ti. Então eu começo a conversar conforme a dor do meu cliente. Eu tenho que falar com ele do jeito que ele sente a dor. Daí o outro ponto, qual que é o desejo do meu cliente? O que os amigos dele falam para ele? Isso é mapa da empatia. Toda vez que eu penso isso, eu começo a criar narrativas como, por exemplo, cara, eu sei, você está começando a se desenvolver e teus amigos estão começando a te chamar de coachzinho, de palestrinha. Eu sei que o teu desejo é ser promovido, eu sei que o teu desejo é mudar a tua vida e mudar a vida da tua família. Só que eu tenho que falar com esse cara e pensar assim, cara, quando eu era ele, que eu estava querendo mudar de vida, eu vendi um curso para esse cara, eu vendi uma aula gratuita. Porque esse cara é o cara que ele quer mudar de vida, ele ainda não mudou. Então ele ainda não tem a renda suficiente para comprar uma mentoria, mas ele tem renda para comprar um curso de R$19,90, ele tem renda para comprar um livro de R$49,90. Então, a partir daí, eu começo a pensar em ser descoberto. E eu começo a pensar o canal que eu devo estar. Você não consegue entender o que eu quero dizer? Tem sentido para vocês? Descoberta. Eu preciso ser descoberto. Maravilha. E para eu ser descoberto, eu tenho que pensar o canal. Primeira coisa, o canal. Segunda coisa, o tipo de conteúdo. E o tipo de conteúdo vem com copy. Nada mais é do que eu construir narrativas que engajem com aquele público que eu já pensei lá no mapa da empatia. Então, preciso ser descoberto. Agora eu vou fazer o outro questionamento. Agora eu quero que vocês anotem. Consideração. Esse dia eu estava conversando com um grande amigo meu. E quando eu falo grande amigo é porque é um cara que se manteve fiel a mim nos momentos que eu não estava tão bem, que eu estava começando. E esse cara começou comigo no mundo das palestras. E ele depois virou meu mentorado. Eu montei a primeira mentoria dele, montei a primeira imersão dele, montei a apostila, montei um monte de coisa. Assim, cara, se tornou uma pessoa muito, muito próxima a mim. Porque ele me liga pra gente fazer uma call, é um paulista. E ele falou assim, cara, esse foi o maior insight que me deu hoje. Quero que vocês pensem o seguinte, consideração. O que faz uma pessoa te considerar? Podem abrir o microfone e falar. Boa noite, galera. Cheguei agora, espero não ter perdido muito. Abra o microfone e falem. O que faz uma pessoa te considerar? Confiança?
Maravilha. O que mais? Gratidão, interesse. Gratidão, interesse. O que mais? Autoridade, respeito. Autoridade. O que mais? Muito bom. Pode ir. Autoridade, respeito, experiência. Posicionamento, Que mais? tempo de mercado. Posicionamento, tempo de mercado. O que mais? Honra, transparência, caráter, lealdade. Maravilha. Tá. Envelopem tudo que vocês falaram agora. Perfeito? Envelopem tudo isso que vocês falaram agora. Aí, quando você vai se posicionar no digital para gerar consideração, o que você faz? Abre o microfone e fala de novo. O que você faz daí? Você traz a sua lealdade, o teu tempo de mercado, a tua autoridade, a tua credibilidade, a tua confiança? Seja sincero comigo. Você traz isso? Eu Não. hoje não tô levando nada pro digital, mas normalmente a gente olha o ICP que a gente tem e só fala para aquele público sem falar sobre nós. Maravilha. Obrigado, Guilherme. O que mais? Só faz Que mais? conteúdo e não lembra de falar de nós. Cara, olha essa loucura. Eu vou resumir tudo que eu poderia dizer para vocês numa simples frase. Talvez um pouco mais contextualizado do que uma única frase. Quando você conhece uma pessoa na vida real, você não fica falando de conteúdo para ela. Você fica gerando conexão com ela. Você pergunta quem ela é, você pergunta o nome dela, você pergunta de onde ela veio. Daí, lá por último, a pessoa pergunta para você, o que tu faz? Aí tu fala, cara, eu sou gestor de RH, eu dou mentoria para empresários e empreendedores, eu potencializo pessoas através de autoconhecimento e gestão do tempo e produtividade. Cara, eu ajudo as pessoas a realizarem o seu sonho da casa própria. Mas isso é a última coisa que você faz. É? Às vezes, no início da conversa, até tem, tá, mas o que tu faz? Ah, eu sou corretor de imóveis. Ah, que massa, etc, etc. Legal, olha só que legal isso. Agora eu quero que você pense que, para você gerar consideração nas pessoas dentro da rede social, tem que trazer a mesma pessoa que você seria numa roda de conversa onde você não quer vender nada para ninguém. Onde você traz os seus valores, onde você traz os seus princípios, onde você traz a tua autoridade, onde você fala que se você se formou na PUC, se você nunca se formou, onde você fala se você tem família, se você não tem, se você sabe se não é, onde você fala se você tem vários negócios, sabe por quê? Porque para mim o Instagram ela é uma extensão daquilo que eu gero de conexão com as pessoas na vida real. Só que você fica focado em gerar conteúdo. Eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que gerar impacto, porque eu tenho que mostrar que eu sou bom, porque eu não sei o quê, porque eu isso, aquilo, não. Só que você tem que ter um ser humano que gera conexão com outro ser humano. Então, quando eu trago a minha rede social para o mercado, eu mais trago a extensão da minha vida, a pessoa ela sente como se ela estivesse dentro da minha vida, no meio que um Big Brother, e aí vocês até que ponto vocês querem que isso seja real ou não, ok? Mas vocês precisam fazer com que as pessoas considerem você pelos seus valores, pelos seus princípios, pelo jeito que tu pensa, pela tua autoridade, por aquilo que tu entrega, por tudo aquilo que é você na essência, e não aquilo que você veste uma máscara para mostrar na rede social como se você... Não, que agora, deixa eu falar para vocês, se você quer ter um imóvel, saiba que a taxa Selic está no melhor momento, porque os juros, aí você meio que veste uma carapuça, ao invés de você ser uma pessoa que bate papo com as pessoas diariamente, onde você quer falar sobre o mindset, porque etc. Não, cara, você é você, gerando aquilo que você pensa, gerando a verdade, falando dos teus valores, falando dos teus princípios, porque no final do dia, as pessoas elas compram muito mais quem você é do que aquilo que você entrega. As pessoas elas compram muito mais tudo aquilo que você transmite para ela através dos teus valores, de como tu pensa, da visão de mundo, do que simplesmente qual que é o teu produto ou serviço. Eu, cara, de verdade, assim, ó, pelo menos nos últimos 6 meses para cá, até um pouco mais, eu não tenho um cliente que chega para mim numa call perguntando o que eu faço. Eu não tenho nenhum cliente perguntando qual que é o preço da minha entrega. Eu tenho clientes que chegam para mim dizendo assim, ó, eu quero saber só se eu tenho como te pagar. E se a gente pode negociar. Graças a Deus eu cheguei nesse ponto, sabe por quê? Porque o meu cliente, através de tudo que eu vou trazendo para ele no dia a dia, com depoimentos, com conteúdo, com pensamentos, com insights, com um jeito que eu lido com a minha família, o jeito que eu lido com as minhas filhas, essa realidade aproxima tanto ele que ele não questiona mais se a minha entrega é de verdade ou se funciona. Ele já fica se perguntando só, será que eu consigo pagar por o que ele entrega?
Aqui eu tenho 3 sócios, 4 sócios aqui. Nenhum dos meus sócios pede para ver extrato bancário ou para ver se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ninguém pede isso. Eles entendem tanto como eu funciono através do que eu transmito para eles até na rede social, porque antes da gente ser sócio, a gente teve uma conexão prévia em outro momento. A gente teve uma conexão prévia em outra situação, para a pessoa pegar e me considerar, se eu fosse querer um sócio, eu contrataria o Carlos. Então foi o quê? Foi a proximidade, foi essa conexão genuína no dia a dia que foi gerando essa consideração. E lembre-se, quando tu faz uma sociedade com alguém, é porque tu vendeu. É porque tu vendeu os teus valores, é porque tu vendeu os teus princípios, é porque tu vendeu o teu caráter, é porque tu vendeu para tudo que tu é para outra pessoa. Então, gerar esse tipo de conteúdo, seja um conteúdo ou não, isso vai gerando consideração nas pessoas. Isso vai gerando uma demanda qualificada. Isso vai gerando através das pessoas dizendo assim, se eu vou chegar no Macau com a Micaela, eu já não estou mais chegando no Macau por curiosidade. Eu já estou gerando no Macau porque o conteúdo que eu gerei já gerou tanto nível de consciência para aquela pessoa que quando chega no Macau, ele já chega muito mais assim, cara, eu sei que tu faz isso, eu sei que a tua entrega gera resultado, eu queria só entender quanto tu cobra e como a gente pode negociar. Quando eu faço uma palestra com o Lu, quando eu faço uma palestra com o Jonathan, é porque os nossos valores se encaixam. Mas como que nossos valores se encaixam? Porque a gente tem um laço de proximidade muito curto, entre aspas. Porque a gente tem as quintas-feiras, a gente tem alguns encontros esporádicos, não está no dia a dia junto. Só que a maneira como eu tô, na maneira como eu estou me posicionando no dia a dia, aquilo que eu falo, o jeito que eu falo, o que eu posto, tá na cabeça dessa pessoa, tá pensando assim, cara, esse cara é honesto, esse cara é justo, esse cara tem pessoas perto dele que eu gostaria de ter. Pessoas que esperam pro clube, porque pensaram assim, se o fulano tá lá com o Carlos, o lugar deve ser bom. Se o Thiago é sócio dele, o cara vai ser pica. Então, sabe, cara, é muito mais fácil eu ficar gerando conteúdo do que eu ficar gerando objeção. O meu conteúdo, ele baixa a barreira de objeção. E com isso, eu gero demanda qualificada. Eu raramente vou para o Macau com alguém que não saiba o que eu faço, porque a pessoa já tem Macau sabendo o que eu faço. Então, o que acontece? A demanda qualificada aqui, o meu SDR é nada mais, nada menos do que o meu conteúdo. Eu não preciso contratar mais SDR, porque o cara que vem para cá comigo, apesar de fazer poucas calls, é o cara que vem para cá e diz assim, cara, beleza, tá fechado. Eu fiz 4 calls. 4 calls. As últimas vezes eu fiz 4 calls. Eu fiz uma call com o Matheus, da MD. Eu fiz uma call com a Juliana, da Foco. Eu fiz uma call com o Brandon Alcântara e fiz uma call com o Luan, da Dubai. Eu vendi um produto. Somando aqui, deu mais ou menos... Não, somando aqui deu R$20.097. Por que deu 97? Porque eu vendi 97 mesmo, com o ingresso do Business Morning. Os outros 2 foi produto de R$10.000. Um só que eu não vendi. Olha essa taxa de conversão. Só que eu tenho um volume baixo, eu não estou preocupado com o volume. Eu estou preocupado em quanto de pessoas está chegando para mim e quanto eu estou convertendo. Imagina um dia que eu chegar a converter 100%. Entende? Porque eu tenho baixo volume, mas eu tenho uma conversão alta. Obviamente que eu quero aumentar o volume cada vez mais. E qual que é o grande ponto? Quando que eu converto ele, Carlos? Você vai para conversão, aí já é tchau. É estrutura de pitch, é saber apresentar o teu trabalho, saber apresentar o teu produto, saber fazer os gatilhos mentais certos, saber conduzir a reunião. Mas a geração de demanda, ela é muito mais simples do que vocês imaginam. E ela está muito mais ligada ao como tu te expressa, o quanto tu te expressa, quanto tu está martelando na cabeça, o tipo de espaço que tu está ocupando na mente das pessoas. Porque uma frase que não é minha, foi dita pelo Marrone e eu gosto dela. Quanto mais eu me posiciono do jeito certo, mais eu me torno uma... Como é que ele falou? Mais eu me torno uma opção óbvia na mente daqueles que se conectam com o que eu penso. E eu não ouvi isso de uma pessoa, já ouvi isso, inclusive, até da Emily. Eu te acompanhei por mais de 6 meses para saber se aquilo que eu falava era o que realmente
tu trazia de verdade, sabe? Não era assim, para vender um produto, fala isso, fala aquilo. Não, eu quero saber se o cara é assim mesmo. As pessoas, muitas vezes, o que elas estão fazendo é considerando. Só que o que não dá para tu fazer, o que atrapalha muitas vezes essa consideração? O voo de galinha. Eu apareço, eu sumo. Eu apareço, eu sumo. Essa pessoa não tem consistência, essa pessoa não tem constância, essa pessoa não tem foco. A pessoa que está do outro lado, ela não está pensando isso. Mas ela tem dentro da cabeça dela alguns questionamentos, tipo assim, cara, tem alguma coisa que não está batendo. Porque tem coisas que o teu cérebro racional não explica, mas que o teu emocional sente. É que nem quando tu vai vender, diz assim, tem alguma coisa que não tá bem. Pô, mas o cara seguiu todo o roteiro, o cara seguiu o script, mas tem alguma coisa que tá me dizendo que isso não faz sentido. O cérebro tá buscando alguma incoerência, ele tá sentindo alguma incongruência. E muitas vezes o que tá apresentando é tu não tá comunicando da forma certa. E, de novo, só salientando, eu não quero fazer cálculo com todo mundo. Eu não não é para todo mundo. Meu produto é para um nicho específico de pessoas que sabem exatamente o que quer. Mas eu não quero fazer cálculo para vender produto de R$97. Eu já tive produto de 100. No fim das contas, não saiu o produto meu. Eu falei o seguinte, não, então vai lá no meu evento para tu me conhecer. Vendi um produto de 97. Fiz um céu. Mas eu preciso sair da cal com alguma coisa. Ou amarrado com uma próxima cal, ou amarrado com alguma outra coisa. E isso, gente, que eu tô falando para vocês, é nada mais, nada menos do que o famoso Founder-Led Growth. É você trazendo os seus valores, é você trazendo os seus princípios, é você trazendo aquilo que realmente você pensa para dentro do teu canal de tração, que é, muitas vezes, o teu Instagram. Só que vocês, muitas vezes, estão focados em quê? Produto. Estão focados no como. E não focado em fazer a pessoa te considerar como através daquilo que é o teu jeito de ver o mundo, o teu jeito de pensar. Uma outra coisa que eu falei esses dias para o mentorado é que as pessoas, quando tu começa a gerar resultado, principalmente, elas estão um pouco lixando para onde tu te formou, como tu faz e qual que é a tua condição atual. Eu não conheci um cliente, eu tive uma cliente recente, que o faturamento dela é de R$500.000 mês. Ela não me perguntou onde eu sou formado, ela não me perguntou se eu tenho carro ou se eu não tenho, ela não me perguntou nada disso, se eu faço a cal no MacBook ou não. Então, acontece, tem muita coisa que é muito bonito para tu vender para quem é interesseiro. Mas coisas que quando tu entrega de verdade, as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Elas estão preocupadas se tu gera resultado. Só que se tu já mostrou para ela que tu gera resultado através de cases que tu tem, ela não está mais preocupada se tu gera resultado. A pergunta dela é, será que ela consegue pagar pelo que tu entrega? Os meus sócios que estão aqui, todos eles, sem exceção, todos os meus sócios têm carro. Nenhum deles assim, eu não vou fazer negócio com esse negócio porque eu não tenho um carro. Cara, a única coisa que tem um carro ou não é o invejoso do teu lado. Porque o restante das pessoas não estão preocupadas com a tua entrega. Você entendeu? E aí as pessoas ficam assim, cara, eu preciso comprar um carro para impactar. Eu preciso ter um MacBook para impactar. Nenhum dos está preocupado com qual é o carro que eu ando, eles não estão preocupados com o notebook que eu tenho, não estão preocupados com o iPhone que eu tenho. Nenhum deles está preocupado se eu sou formado ou se eu não sou. A única pessoa que está preocupada com isso é a pessoa que te inveja. Porque, na verdade, o que as pessoas compram é valor. O que as pessoas compram é princípio. O que as pessoas compram é resultado. Quer entender, na verdade, o que eu falei para vocês aqui agora? Porque tem uma diferença gritante entre uma coisa branding, que a gente fala, e uma coisa que é vendas, que é marketing. Branding é quando tu tá onde o teu cliente ele quer estar. Marketing é quando tu fala pro teu cliente no ambiente onde ele tá. Com a dor dele atual. Uma coisa é eu mostrar eu em Gramado numa cabana. Isso é o que? É desejo ter muitos. Isso é branding. Agora, quando eu falo, cara, assim, eu já estive no teu lugar, eu sei como é, você tem um monte de dúvidas, você tem um monte de incertezas, você sabe que você tem um potencial gritante, mas que você não consegue transformar em resultado, porque eu já estive no teu lugar. Se você quer um passo a passo, um processo, onde você vai conseguir sair do teu ponto A para o teu ponto B, mesmo sabendo que vai ouvir, você é o palestrinha, que você é o coachzinho na tua roda de amigos, eu vou te fazer um gerente dentro do teu negócio. Eu vou te fazer se tornar uma referência naquilo que tu faz. Eu tô falando com quem? Tô falando com a pessoa que tá lá no ponto A e que ele sabe que ele é aquela pessoa e que ele quer crescer, que ele tem potencial. E eu digo que eu já estive lá. Eu não fico falando para ele assim, ó, olha, eu sou um palestrante, eu já estive no teu lugar. Não, eu sei como é estar na tua pele e eu consigo te levar até onde eu cheguei. Ou até mais. Você consegue entender isso aqui que eu falei agora?
Pode pausar, Thiago. Beleza. 30 minutos